Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso Diálogos Paliativos. Vamos aguardar só alguns instantes para nossa convidada Nazaré Jacobucci entrar conosco. E nós já iniciaremos essa conversa que promete ser bem inquietante e nos trazer várias reflexões e aprendizados. É um prazer estar com vocês aqui. Nazaré está entrando com a gente. Ah, Olá! olá, Dani. Como Minha, tá? minha querida, que bom Ai, que ter você bom. por aqui. Eu que agradeço. Imagina, tá com a minha querida Daniela, é sempre um prazer, né? Mesmo que seja assim, né, Dani? Mesmo que seja por uma telinha. Mesmo por uma telinha, e como essa telinha tem dado conta, né, Naná, de Opa, tantas coisas. Olha, eu de já chamei de Naná, Claro, vou aqui manter é aqui, né? na Naidani, porque a amizade aqui é desde quando a gente dividia a sala na Santa Casa de São Paulo. Pois é, querida. Muito bom, muito bom. Mas queria agradecer demais, né? Acho que apresentando um pouquinho, né, para vocês. Então, boa noite a todos. As pessoas estão entrando, Ok. né, agora na nossa transmissão. Esse Uhum. projeto Diálogos Paliativos, ele é um projeto que ele tem uma finalidade educativa, uma finalidade de ampliação, Bacana, né, desse processo de conhecimento bacana. e também acho que é um canal para a gente trazer essas temáticas que estão ali no cotidiano do paliativista, né? Ou que às Tá. vezes, por exemplo, hoje a gente vai discutir, talvez ainda não estejam, mas precisam entrar no radar, né, Pois desse é, paliativista. pois é, E aí eu pois queria é. apresentar para vocês a Nazaré Jacobucci, a Nazaré é psicóloga. Ela tem ela é fundadora, né, do blog Perdas e Lutos, tem um trabalho aí de muitos anos de aprofundamento e discussão em relação à questão do luto e nas mídias digitais. Sim, sim. E Nazaré é psicóloga hospitalar. Nesse momento estamos lidando com um belo, uma bela diferença de fuso horário, né? Naná está falando com vocês direto da Inglaterra, que ela Pois mora é, lá há alguns anos, pois né? é, pois é, pois E, é. e acho que esse tema do legado digital, a gente achei, né? Nós discutimos e Uhum. muito interessante trazer. Ela está finalizando, né? A defesa da tela Ah, da tese, né? sim, sim. Na sua tese de mestrado, onde ela aprofunda esse tema, e acho É. fundamental a gente poder discutir isso aqui e ampliar um Uhum, pouco o nosso conhecimento sobre isso. uhum, Então, uhum. Naná, gratidão pela Eu que agradeço. disponibilidade, né, por estar aqui com a gente. Imagina, eu que Mas acho que é legal agradeço. eu contei um pouquinho, mas eu queria Tá. que você também trouxesse aí Uhum, como que você chega, né, nesses temas, essa temática do luto, das mídias, do legado, teu percurso aqui no cuidado hum, paliativo. Então conta um pouquinho tá. pra gente. Bom, que prazer enorme estar falando com a Daniela, né? Então, que para mim é a Dani, então vamos encurtar aqui o caminho. Bom, quando eu comecei a escrever, né, Dani, no blog, no Perdas e Luto, e eu comecei a observar esse movimento do quanto que as pessoas interagiam, né, por meio das mídias, e elas interagiam sobre esses assuntos, né, que é o assunto do luto e o assunto da morte. E, claro, dos cuidados paliativos entra aqui nessa discussão, sem dúvida nenhuma. E eu percebi que, né, em alguns lugares havia muito material disponível sobre, vamos dizer assim, educação para a morte, educação para o luto, por meio das mídias. Por quê? Porque um site é uma mídia social, né? Um blog é uma mídia social. Então, eu comecei a escrever. Hoje a gente tem lá mais de 80 textos.
inclusive tem um seu que é muito lido, que é o trabalho do psicólogo hospitalar, né, o que que o psicólogo hospitalar faz nos cuidados paliativos, numa equipe de cuidados paliativos. Então, a gente tem textos de toda a natureza, e eu percebi o quanto que as pessoas iam interagindo por meio desse blog, o quanto que elas iam dando apoio, elas fazem perguntas, elas discutem assuntos. Então, eu fui percebendo o quanto que as mídias sociais são importantes, são um ponto assim, base, né? Para que as pessoas possam discutir esses assuntos tão difíceis. Então, Uhum. quando eu comecei a pensar um pouco sobre o que eu escreveria no meu mestrado, eu pensei a princípio com o meu orientador, que é o professor Miguel Barbosa, uma figura muito interessante, era sobre a importância de um blog como uma mídia para educação e cuidados paliativos. Mas depois eu comecei a perceber, dos meus estudos, que assim, isso é importante, mas se todo mundo está começando a usar as mídias, o que nós podemos pensar sobre o que a gente faz com essas mídias quando a gente morre? Então, eu comecei a perceber um assunto chamado legado digital, digital legacy, né? E que aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, a gente já tem muito material. Mas em português, não temos. Você que me apresentou Não temos. esse termo há alguns anos, né? Mas É, também não eu, ouvia falando. não, e eu ouso dizer, porque tanto é que é um ponto da minha dissertação é esse, porque eu mostro, né, eu provo, eu tenho que provar isso, né? É a primeira dissertação em português, é a minha, não há outra. Se você procurar esse assunto, tanto é que uma das perguntas do meu questionário é: você leu ou você lê algum artigo falando de legado digital? E foi unânime, nunca li. Nem em inglês, né? Nem em inglês Uhum. as pessoas leram, os colegas, porque a minha pesquisa era sobre vocês, né? As pessoas, Uhum. os profissionais que trabalham em cuidados paliativos. E eu achei muito interessante porque as pessoas, ninguém tinha lido nada, nem na língua inglesa, sobre o legado digital. Então, isso me pareceu, que quando eu comecei a buscar, eu disse, bom, mas não tem nada escrito, as pessoas não estão discutindo esse assunto. E aqui na Inglaterra já é um assunto de cuidados paliativos, né? Uhum. A gente tem um grupo que é um grupo que discute legado digital, né? E um dos pontos é como é que a gente discute esse assunto com as pessoas em cuidados paliativos nos hóspices, porque aqui a gente tem os hóspices. Então, Uhum. esse assunto já é um assunto discutido aqui, mas não é um assunto discutido em português. Muito interessante. Tanto no Brasil quanto em Portugal, tá? Então, Tá, eu tô falando de dois países de língua portuguesa. tá. E vamos lá, né? Afinal, o que é legado digital? Legado A, final, que pe- é a, legado pe- digital, a pergunta que não quer calar hoje, a né? pergunta máxima. É assim, legado digital é todo. Você tem o legado material, né, que é a sua casa, que é o seu carro, as suas joias. E você tem o seu legado digital, que é tudo aquilo que você possui e que estão dentro de mídias sociais. É tudo aquilo que você possui que está em plataformas digitais. Então, você tem, vamos lá, vamos para as mídias: Facebook, Instagram, estamos falando pelo Instagram, Uhum. WhatsApp é uma mídia, o meu blog é uma mídia, YouTube, outra mídia. Mas nós também temos as plataformas de serviços, né? Que aí temos o valor monetário. Então, por exemplo, conta de banco está online. Hoje ninguém vai mais a uma agência de banco, é muito difícil, né? Você faz tudo, praticamente você faz tudo pelo celular.
Então nós Uhum. temos, então aí a gente tem isso. O YouTube é interessante porque o YouTube é uma mídia social, no entanto, é uma mídia social monetária, porque o Olha, YouTuber, ele ganha dinheiro com esta mídia, né? sim, sim. Ahn, Você tem os cartões de crédito, você tem também as plataformas de compras. Então, por exemplo, hoje muita gente tem conta no Amazon, muita gente tem conta vamos trazer para o contexto brasileiro, Magazine Luiza, né? Uhum. Então, tudo isso faz parte do seu legado digital. Então, tudo que você possui e que pertence a uma plataforma digital e que você tem uma senha, então isso é seu legado digital. E aí, o que que você quer que seja feito com o seu legado digital após a sua morte? Olha só. Esta é a questão, né? Porque, Tá. veja bem, hoje e com a pandemia, então, isso ficou assim, completamente escancarado, não é? Vamos dizer assim, porque hoje todo mundo tem uma mídia. Todo mundo tem uma mídia, né? Todo mundo tem, assim, muitas pessoas têm WhatsApp. Bom, o WhatsApp praticamente todo mundo, né? Mas você tem conta no Facebook, você tem as contas do banco. Então, o que que você quer que seja feito com, com estas coisas digitais, que vai desde da questão sentimental, né, até a Uhum. questão monetária, que envolve dinheiro. Sim, Então, o sim. que você quer fazer com isso? Você quer que a sua conta do Facebook vire um memorial, quer que seja excluída? Você quer que o seu Instagram seja excluído ou que ele fique aí aberto e não seja feito nada? Ele não pode virar memorial ainda, tá? Ainda Tá. não pode. Não, mas essas mídias estão mudando a todo momento. Então, a gente vai perceber, porque isso é muito dinâmico, né? Mas a gente percebe que, assim, o que que eu percebi ao longo também de toda a minha pesquisa, né? O quanto que as pessoas não se dão conta nem do testamento mesmo material, né? Do patrimônio, vamos dizer assim, patrimônio material, quanto mais do patrimônio digital. Sim, e eu fiquei pensando, né, uma questão, porque acho que Hum, quando você traz né, o que é, né, essa definição de legado digital, uhum, entram aí mídias que você não, né, não necessariamente a gente para se dar conta, né? Porque talvez essa questão mais óbvia, fiquei pensando aí falando, né, uhum, trazendo um pouco essa reflexão, a conta bancária, né? Uma conta né, em uma plataforma de compras, você tem, né, mas essa questão do que se trabalhar com o que você vai fazer com o seu legado, porque assim, no final das contas, o Facebook, o Instagram, né, essas uhum, mídias, o uhum, WhatsApp, né, ela uhum, tem ali um conteúdo que passam por questões, vamos dizer assim, de quase de agenda, de lembrete, né? sim, Mas sim, também são canais de diálogos, né? Muitas vezes. exato. E eu fiquei pensando um pouco a questão das memórias. Não sei se o queria que você Sim, pudesse falar um pouco disso, me veio isso sim, agora. porque, por exemplo, o WhatsApp é uma mídia muito interessante. Por quê? Porque o WhatsApp você não consegue depois da morte, você não pode deixar, não tem o que você deixar sobre o WhatsApp. Por quê? Porque ou você deleta o seu WhatsApp enquanto você está vivo, ou depois vai depender de alguém que vai ter a senha do seu telefone, olha a questão da senha, entra no seu telefone e aí deleta a mídia, enfim, né? Só que é de volta, é as memórias, né? Uhum. Porque muita gente gosta de ouvir a última mensagem, gosta de ouvir a última mensagem do. Porque se você deleta o WhatsApp, tudo que você tinha, tudo que a pessoa tinha se perde. Então tem muita gente que tem esse dilema. Poxa, mas se eu deletar o WhatsApp do fulano, todas aquelas mensagens que eu tinha, eu vou perder.
E às vezes tem muita gente que gosta de ouvir que gosta de ouvir a voz, né? Sim. Então, é um trabalho, é um trabalho que... Então, veja a importância da gente começar a discutir isso. Porque Uhum. o interessante é você dizer o que você quer que seja feito, né? Uhum. Então, Uhum. por isso que eu coloco que é um novo tópico em cuidados paliativos. Porque se nós estamos ali conversando com os nossos pacientes que estão em processo de finitude, né? E a gente já discute várias questões com esses pacientes e não tem como, né, Dani? Você entra no quarto de um paciente, você que trabalha dentro de um grande hospital, você entra no quarto do seu paciente, o que que ele tem? Ele tem tablet, ele tem celular, não é isso. E Uhum. ele tem mídias. Hoje essa é uma prática, né? Os nossos pacientes muitas vezes conversam conosco por WhatsApp. Tem o nosso Uhum. telefone ali para as coisas. Às vezes a gente tem um telefone só para isso, né? Sim, Mas sim. dependendo da urgência, a gente precisa falar com essas pessoas. Então, o que eles querem que seja feito? Uhum. E E pensando também, que esse é um ponto que eu levanto na minha tese, de que quando a pessoa não determina o que ela quer que seja feito, né, Tá. isso pode ser um ponto de estresse no processo de luto de quem ficou. Opa, Porque vamos justa, desenvolver um pouquinho aí, porque acho que a gente entra num aspecto que é sim, bem importante, né? sim, porque você levantou uma questão interessante que é da memória. Né, da memória. Então, muita gente quer que fique lá o Facebook, vire um memorial, justamente para poder ir lá e revisitar, né? Mas, às vezes, tem outras coisas que a pessoa gostaria de deletar, mas não consegue. Uhum. Por quê? Porque todas as plataformas, elas possuem normas, né? Elas possuem regulamento para você poder fechar essas contas. Então, e é isso, fica esse dilema. Mas eu deleto, eu viro um memorial. Mas se eu deletar, eu vou perder tudo, eu vou perder as fotos. Então, o que que eu Uhum. faço? Ou você, as contas, por exemplo, as contas monetárias, Uhum. né? Que às vezes não tem senha. Então, isso vira um estresse no processo de luto, porque você já está vivendo aquele momento que é de extrema dificuldade, né? A gente sabe, Uhum. é um momento de fragilidade, que já temos as burocracias normais, que a gente tem essa coisa de inventário, né? Nós já temos uma burocracia que existe, que eu falo Uhum. que é a burocracia da morte. Uhum. Agora você acrescenta mais um detalhe, porque imagina a pessoa, e o e-mail? Eu não sei o que que eu faço com o e-mail, mas eu não tenho a senha do e-mail. Então, o que que a gente propõe quando a gente fala de legado digital? É nós prepararmos uma planilha que dá Tá. trabalho. Eu tenho já começo a fazer esse trabalho de ajudar algumas pessoas a fazer a planilha. E as pessoas dizem assim, né? Uma pessoa disse assim para mim: caramba, eu não tinha noção que a gente ia assim, foram algum tempo, não foi uma tarde, foi algum tempo preparando uma planilha com todas as coisas que a pessoa tinha digital, com as senhas, com Uhum. as senhas, e que tá aqui digital, então se trocar a senha, vai lá e troca. E o que que a pessoa quer que seja feito? Quero que seja deletado, quero que vire memorial, quero que delete. Então a própria pessoa já está dizendo o que ela quer que seja feito, né? Uhum. E as Uhum. senhas. Por quê? Porque se a pessoa que fica, e lógico, você vai eleger uma pessoa da sua confiança para ter essas senhas, né? Uhum. A pessoa tendo a senha e ela já sabendo ali o que que você quer, o que que ela faz? Ela entra na plataforma, deleta, fecha a sua conta. Fecha a Sim. sua conta, inclusive essas contas interessantes, essas contas importantes de Amazon, de Magazine Luiza, que são contas
que pode, por exemplo, ter alguma fraude. Já pensou? Tá. Né? Se você tem uma fraude na sua conta do Magazine Luiza, por exemplo, e Uhum. você já morreu, então como é que você prova que não foi você? Então, se você morreu, a pessoa e você, olha, essa é a senha, vai deletar, né? Então, pronto, você já resolve um problema. Tá. Então, é isso que eu estou pensando. Eu estou pensando na diminuição de mais uma tarefa dentro do processo de luto. Que é uma tarefa, né? Assim, acho que É uma quem tarefa. já, quem já precisou fazer isso, né? Essa burocracia, ela Sim, é, enfim. sim, Mas, sim. Naná, eu acho que eu queria até dar um Uhum, passo anterior, porque eu não sei o uhum, quanto as pessoas que estão nos ouvindo conhecem. uhum, O que é efetivamente essa página que é esse. Porque quando a gente está falando de legado digital, uhum. você me ensinou isso, né? Que existia um pouco esse processo no Facebook, Hum, que é essa condição da página se tornar um memorial ou não. legal. Inclusive, Uhum, uhum, na uhum. prática, o que isso significa, né? Tá, O que, que é? então vamos lá. Se você, na prática é assim, hoje, isso é um pouco recente, inclusive no Facebook, né? Tenho acompanhado aí. é, o Facebook, quando alguém morre, ele já detecta que você morreu. Ele já detecta sem ninguém falar. Que triste, que eu estou muito triste porque você se foi, que coisa, a sua morte. O Facebook já tem um algoritmo dizendo, opa, este usuário morreu. E automaticamente ele transforma você em memorial. Automaticamente. Mas se você tem um herdeiro digital, porque o Facebook permite, você vai lá nas configurações, né? E escolhe uma pessoa da sua confiança. Mas deixa eu só Então, te perguntar uma coisa. ah, Me transformar num memorial significa que dali para frente ninguém publica mais nada. publica só, publica, Tá. assim, Publica comentários. publica comentários. Exatamente. Ninguém vai conseguir colocar uma foto no seu Facebook, mas vai conseguir fazer comentários porque justamente por essa questão de ser um memorial, né? Uhum. As pessoas continuam publicando, tá? Tá. Principalmente se a pessoa tem, aqui tem um outro detalhe, se a pessoa tem autorização, assim, se ela permite que pessoas façam comentários no Facebook dela. Eu, por exemplo, eu tenho essa questão desativada. Você não consegue fazer um comentário no meu Facebook se eu não aprovar, entendeu? Tá. Então, temos esse detalhe também. Mas ok. Então, você vai lá nas configurações e lá nas configurações já tem, na própria configuração, herdeiro digital. Você vai escolher alguém que vai ser o seu herdeiro. Então a Dani escolhe o Marcial, que é o marido dela, né? Eu Uhum. escolhi André, meu marido. André pode entrar em contato com o Facebook, porque lá vai ter as regras, tá? E vai dizer, olha, eu sou o herdeiro digital de Nazaré, Jacobute. Ok, quero que a conta seja excluída. Mesmo que a minha conta já tenha virado um memorial, ele tem autorização para excluir a minha conta, Olha só. tá? Porque ele é o meu herdeiro digital. Se Uhum. você não tem ninguém, o que acontece? A sua conta fica lá e vira um memorial hoje. Hoje vira um memorial, né? Tá. As contas já não são mais excluídas. Antes as contas elas ficavam assim meio que num limbo. Hoje não, Uhum. Uhum. tá? Justamente porque eles têm as contas antigas ainda estão assim, mas as contas novas elas já começam. Eu sei porque, inclusive, eu infelizmente perdi, né? Dois amigos muito queridos e, e como as pessoas foram colocando as mensagens, a conta já automaticamente virou um memorial, Entendi. tá? Agora, eu fico pensando que isso, de fato, né, pro Uhum, enlutado, ele saber, ou até, porque muitas vezes ele sendo ele esse herdeiro digital, inclusive
é um processo de tomar essa escolha, né? De excluir, de pedir para excluir ou pedir para permanecer, né? Sim, sim, Porque eu sim. fico pensando nesse momento, inclusive veio essa reflexão agora. Sim, sim. Esse canal pode ser um canal de suporte ou um estressor, né? Enfim. Por isso que eu acho que é um assunto que a gente precisa, não apenas em cuidados paliativos, a gente está aqui, né, num canal que Uhum. fala de cuidados Sim, sim. paliativos, porque a gente trabalha com pacientes em final de vida, mas eu acho que é um assunto que precisa já ser discutido, porque todo mundo, né, tem alguma coisa online. Sim, sim. Todo mundo. E eu estou impressionada, eu até vou publicar alguma coisa sobre isso. Eu estou impressionada com a pandemia, trouxe isso para mim muito claro, né? O quanto a gente não tem o menor preparo para a morte, né, Daniela? Uhum. Uhum. A gente não tem. Tanto em termos psíquicos, emocionais, quanto com as questões práticas. Então, as pessoas não têm testamento, não fazem testamento, e as questões, então, digitais, está todo mundo no digital, mas ninguém olha para esse digital. Então, ele pode ser sim um estressor, porque Uhum. por isso que precisa ser conversado, né? Porque o marido diz assim: quero que a minha conta de Facebook seja excluída. E a esposa pensa: mas se eu excluir a conta, poxa, e aquelas fotos? Uhum. Uhum. Né? Então a conversa é: salve as fotos, salve as fotos, guarde as fotos numa plataforma, olha só, né? E exclua a conta. Olha, essa é uma conversa. Mas que a pessoa só conseguirá fazer isso se ela for herdeira digital. Ela vai conseguir fazer isso se ela for herdeira digital, mas veja bem, se a gente já introduz essa conversa. Ou se eles tiveram essa conversa anteriormente. Por isso que assim, né, é muito interessante porque qual é a proposta aqui desse grupo, né? Que a gente já introduza essa conversa com a família, da família que está com um ente querido em cuidados paliativos. A gente introduz essa conversa, por quê? Porque se a pessoa disser assim, eu quero que a minha conta de Facebook seja excluída, mas tem alguma coisa bacana nesse Facebook, tem alguma foto que você queira guardar, esta pessoa já vai resolver isso com essa. Olha, eu quero que a minha conta seja excluída. Eu não quero mais estar ali naquela plataforma. Ok. Uhum. ah, mas tem alguma foto lá? Tem alguma coisa que, principalmente foto, né? Tem alguma foto lá que você queira que eu guarde? Você quer guardar? Ah, tem. Então vamos ver qual é, né? Uhum. É nesse processo. E também do Instagram. O Instagram não. O Instagram, ele você tem que entrar em contato com a plataforma, tá? E você tem que mostrar documentos. Atestado de óbito, tá? E um atestado de relações. Então, Nazaré, não posso pedir para fechar a conta de Dani, porque nós somos amigas, tá? Uhum. Mas então alguém, nem Dani pode pedir para fechar a minha. Certo. Você tem que ter relações. Então, seu marido, seu pai, sua mãe, é essas pessoas que podem fechar suas contas, pode fechar sua conta. Senão a sua conta de Instagram fica lá parada, tá? Entendi. E tem uma coisa importante que, por exemplo, acho que eu comentei com você, é o YouTube, né? O YouTube, além de ser uma plataforma digital, é uma plataforma monetária. Então, muitos YouTubers, né, ganham Uhum. dinheiro com essa plataforma, certo? Ganham um Sim. bom dinheiro. Esta plataforma, o Google AdSense, que é o que controla, né, o YouTube, o rendimento do YouTube, ele permite que você faça, é uma herança. Então você Olha só. transmite esta conta para uma pessoa que você queira, tá? Por isso que já entra em testamento, né?
Porque você vai. E aí, essa pessoa com essa documentação vai entrar no Google AdSense e vai dizer: eu sou herdeiro deste YouTube. Então, toda a renda, porque tem canais que as pessoas morrem e o canal está lá. E tem acesso, tem propaganda, e aquilo continua rendendo dinheiro, né? Certo. Imagina se você tem um YouTube com mais de 1 milhão de assinantes. Então, esta conta, ela pode ser transferida para um herdeiro. Esse herdeiro pode continuar recebendo né, o faturamento do Google AdSense. E acho que isso, eu estava aqui pensando, né, Uhum, uhum, essa conversa, na realidade, então, assim, quando se uhum, estamos, por exemplo, fazendo um cuidado de alguém que é um youtuber, ou enfim, que sim, de alguma forma a sua receita e a sua entrada uhum, passa por esse canal. uhum, E o quanto as pessoas e essa ausência da cultura do testamento ou de se falar, abordar sobre essa questão né, sim. dos bens e dessa distribuição, isso na realidade assim, né, é um grande complicador Uhum, muitas vezes de processos. uhum, Eu tô aqui uhum, pensando como de fato essa você não saber, que assim, não saber que o tema existe não te permite nem entender a importância do tema, mas que na realidade ele entra como mais um dos tabus, né? Assim, eu não posso colocar essa questão, né? Porque se eu colocar essa questão, eu vou trazer à tona a condição da morte, enfim. Eu queria exato. abrir aqui, tem uma pessoa que fez uma Tá, pergunta, diga. né? Hum, A Ive, né? hum, A Ive Carvalho, ela traz um hum, questionamento, então ela fala que boa noite. Nesse hum, momento de pandemia, com tantas perdas, as mídias hum, digitais e este legado têm algum papel no luto, visto que todos os rituais de despedida foram modificados? hum. Deixa eu ver se eu entendi o que que ela está, né? Que nesse momento de pandemia, com tantas perdas das mídias digitais e esse legado tem algum papel no luto. Eu acho que tem, né? Tem Uhum, sim, porque a gente percebeu que, assim, a despedida ela é importante. Ela é uhum, importante. É importante a gente fazer rituais de despedida. E o que que nos foi possível nesse momento? Utilizar as mídias para fazer esse ritual, né? Por quê? Porque o Zoom é uma mídia digital, uhum, né? E a uhum. gente está fazendo muitas despedidas porque muitas funerárias, né, instalaram um sistema justamente para ter acesso a Zoom, a Google Meets, para poder fazer essa transmissão. Então, sim, porque de alguma forma você poder participar de alguma forma dessa despedida é uma coisa importante. Então, de fato, as Uhum, mídias sim, as mídias têm um papel importante agora no processo de uhum, luto, né? uhum, E até a gente poder fazer uma despedida mesmo uhum. depois, né? Porque não é todo mundo que pode participar e também não é todo mundo que pode ir no velório, não é isso? A gente está com um número muito reduzido de pessoas, né? Sim, É, sim. então, depois a gente pode fazer um encontro, que eu já fiz, né? Que é reunir a família ali num horário e a gente poder fazer um ritual de despedida. E o que foi possível, inclusive porque cada pessoa estava num país, olha que interessante. Então a gente Uhum, se reuniu num horário e utilizamos uma mídia para poder fazer um ritual. E isso foi importante, naquele processo de luto daquela família foi muito importante. Então, sim, uhum. tem um papel bacana. E aí eu acho que Hum, vale resgatar, né? Eu queria trazer um uhum, pouco uhum, até algo que você abordou anteriormente, né, que é não falar sobre se deparar ali uma semana, um mês, 2, 6 meses depois, né? uhum, Com o que eu faço com esta conta, o que eu faço com essa conta, seja no Instagram, no uhum, Facebook, no WhatsApp, ou se dá conta lá na frente de uma fraude, de uma conta que eu não sabia que tinha aberto do Amazon e que chega para mim um boleto que
Ok, eu uhum, posso até pelos canais legais, né, conseguir provar. Mas assim, a dor de cabeça, eu fico pensando assim, o quanto isso reacende, né, sim, esse processo. sim, Então, talvez sim. fiquei aqui refletindo, um outro, né, isto pode ser, né, e acho que a nossa espectadora aqui de hoje, a Ivy, ela traz um ponto que é, a pandemia ela traz uma marca e pensando nas mortes pela Covid, ela traz um Uhum, abrupto, né? sim, Né? sim, Que sim, é uma perda aguda, sim, né? Então, sim. assim, em outras situações agudas, Uhum, num uhum, acidente, isso também vai acontecer, mas traz um pouco essa questão da gente ter essa interação que com o enlutado se deparar ali na frente com algo que não foi discutido, entre tantas outras coisas que também que podem não sim, ter sido discutidas. Esses sim, aspectos do como lidar com a mídia pode, de alguma forma, resvalar aí também, né? Fiquei sim, pensando sim, aqui. sim, sim. Eu tô pensando, eu tô pensando, porque assim, hoje todo mundo está digital, né? Todo mundo está digital. Então, o quanto que essas questões, porque as questões burocráticas, elas são, de fato, um estressor no processo de luto, né? Uhum, Você lidar com estas coisas te traz um cansaço mental e um cansaço emocional, né? Agora, a gente, então, e ainda mais se deparar assim, eu, eu excluo isso ou eu permaneço, né? E uhum, se eu decidir excluir, o caminho não é fácil, não é fácil, né? Você tem que, aí você tem que entrar nos regulamento de cada plataforma, uhum, né? uhum, E também tem a questão das senhas, que eu acho uhum. muito importante, porque você consegue lembrar de todas as suas senhas? Eu vou confessar que eu adoro aquele campo. Esqueceu sua senha? Clique aqui. Clique aqui, né? Que é muito bacana. Mas olha que interessante, olha que ponto interessante que você tocou. Porque eu atendi uma pessoa que tentou fazer isso, vai vendo, né? Ela falou, bom, eu vou lá, né? Esqueceu sua senha, clique. Ela sabia qual era o e-mail que tinha que mandar a senha? Pois Não, é. ela não sabia. Então, isso gerou um estresse, tá? Isso gerou um estresse, porque ela não sabia. E aí, veja só, depois fomos descobrir que o marido tinha um e-mail só para essas coisas de contas de lojas. Porque ele não queria ficar recebendo no e-mail dele, ele não queria Uhum, ficar recebendo, como é que fala, propaganda. O que que ele fez? uhum, Ele criou um e-mail e ela não sabia. Fomos descobrir depois, né? uhum, Então, aí sim, aí ela conseguiu entrar, colocou o campo lá, esqueceu sua senha, então a loja mandou um e-mail, certo? E aí uhum, ela criou uma senha e ela deletou a conta. Mas olha isso, olha o ponto que você trouxe, que é importante. Se ela soubesse, né, que tinha esse e-mail, que ele tinha criado somente para a propaganda das lojas, ela não teria passado por esse estresse. E foi um estresse. E foi um estresse. Então, uhum. veja como esse assunto é complexo. E o quanto. E ele envolve vários, né, várias coisinhas, vários pedacinhos. Então, não é uma coisa tão fácil, tá? A gente Sim. pensa que é. A gente. Eu lembro que quando eu comecei a falar, algumas pessoas disseram: ah, sim, as mídias sociais, o Facebook, o Instagram. Eu falei: não, é muito mais do que isso, né? É a Uhum, nossa vida digital, é a nossa pegada digital. É isso uhum, que eu estou falando. E a gente precisa fazer o quê? A gente não fala das diretivas antecipadas de vontade, nos cuidados uhum, paliativos. Então, uhum. a McLoy, né, que é uma das autoras que eu usei muito na minha dissertação, elas propõem a diretivas antecipadas de vontade digital. Olha só.
Que é essa planilha tem Isso esses, tem essa planilha. Eu ia falar que é essa que planilha diferencia. que eu, sim, que eu ajudo as pessoas a fazerem, porque vai tudo, né? E detalhadamente com tudo que a pessoa precisa, com tudo que ela tem, com todas as senhas e o que ela deseja. É uma autora britânica, Nana? É uma autora britânica. Tá. São duas britânicas. Que é São duas esse grupo britânicas. que você colocou que é Não, aí de pesquisa. elas são estudiosas de legado digital. Elas já Tá. são estudiosas de legado. Elas tratam justamente deste tema, né? Que é as diretivas antecipadas de vontade da das questões digitais somente. E esse processo, então assim, eu acho que aqui Uhum. ainda estamos caminhando com a questão das diretivas, né? Sim, sim, Agora, sim. isso, quando existe a construção, não sei se a gente pode chamar Uhum. assim, Sim. dessas diretivas digitais, Uhum. Uhum. na Inglaterra, isso é um documento? Não, isso É um não é um documento? documento. Não, então, esta é outra questão que nós já começamos a discutir, né? Porque Ah, se nós fazermos um testamento, tá, para o patrimônio físico, vamos dizer assim, e material, né? A gente também conseguir fazer, colocar no testamento a algumas questões digitais, tá? Então, virar assim um testamento digital, né? Tem o uhum, testamento físico e o testamento digital. No testamento, o que entra é a questão do YouTube, tá? Esta sim, vai entrar lá porque envolve dinheiro, né? Mas não, mas é um documento que é importante, né? Eu digo que assim, é um documento que ele é importante para quê? Para que a pessoa que está lidando com todas essas senhas e com todas essas plataformas, saber o que tem que ser feito. É tá, nesse sentido, né? tá. Mas nós não temos ainda uma regulamentação para as questões digitais, tá? É isso que eu ia. Não, nós não Agora eu estava temos. aqui pensando, né? Onde a senhorita foi amarrar as suas discussões. Não, e as discussões são tão interessantes, as discussões são muito interessantes, né? Muito interessantes porque veja só, isso envolve, né? A dissertação ela passou por 4 campos de estudos, né? Tá. Ela passou pela psicologia, claro, ela passou pela medicina, porque eu estava né, numa faculdade de medicina, então ela passa pelas questões da medicina, da bioética, tá? Uhum. Ela passa pela questão do direito, então, eu também tive que estudar um pouco sobre leis e sobre as Tá. leis das plataformas, né? Nossa. E ela passa também pela questão da TI, né? Da tecnologia da informação. Por quê? Porque eu li um artigo e tive a oportunidade de conversar com o professor que promoveu esse artigo, do quanto que é estressor para os programadores, né, que têm que lidar com essas contas de usuários mortos. Nossa. Olha isso, né? Me traz Por- um pouquinho, fala um pouquinho, conta, divide com a Porque olha gente só, aí. o programador, né, que mexe com essas plataformas, porque todas essas plataformas têm um pessoal de TI lá mexendo, certo? Né? Sim. Toda hora você não tem uma coisinha nova no Facebook? Tem, né? Aqui no Instagram você tem. Então, esses usuários que estão ali no limbo porque morreram, né? Então, esses programadores, eles precisam lidar com essas contas de usuários mortos. Então, de eliminar a conta, de ver que a conta está inativa. Esses programadores também são impactados por esse processo. Então, aqui, olha só, eu descubro que um luto não reconhecido Sim. dos Eu programadores. fiquei fazendo um paralelo um pouco com os sepultadores, né? Com os Claro, coveiros.
Perfeito. né? É isso. Eu, É eu, isso. eu fiz, não sei aqui, né? Eles são, Mas é um olha muito só, reconhecido, né? gostei disso. Vou escrever para o professor, que é o sepultamento. É Viagem, porque né? essa é uma grande ideia minha, né? O sepultamento. Então, o sepultamento digital. Olha lá. É isso aí. É isso que os programadores fazem, sepultamento digital, né? Uhum. Porque tem muitas contas, porque o que acontece? Como as pessoas não falam disso, e não falam, não só porque a morte continua sendo esse assunto desagradável, não é? Mas também não falam sobre, se não falam sobre testamento patrimonial, quanto mais de testamento digital, né, Dani? Então, tem muitas contas de que estão aí no limbo. E aí as plataformas começam a se movimentar sobre essas questões. E esses programadores têm que fazer o quê? Tem que transformar essas contas inativas, ou eliminar, ou colocar num arquivo inativo. E esses programadores estão mexendo com o quê? Pessoas mortas. Então é um Uhum. luto não reconhecido. Uma discussão, hein? É uma discussão, é uma discussão da era digital, né? É uma discussão da era digital. Então, porque, por exemplo, o Google, o Google hoje, você também já consegue colocar um herdeiro digital no Google, porque o Google percebeu o quê? Que as contas de Gmail, as pessoas morriam e os e-mails ficavam lá, acumulando, acumulando. Então o Google disse, opa, não, temos que fazer algo. Foi exatamente assim, né? Tem muito lixo sendo criado, lixo digital que a gente chama, né? Tá. É, tem muito lixo sendo criado. Então, o que, que o Google fez? O Google criou o herdeiro digital também. Então, você entra nas configurações do Google e coloca lá. Se você não tiver nenhuma movimentação no Google, mas nenhuma, tá? Nem e-mail, YouTube, nada. Você pode escolher 4 meses, 6 meses ou um ano. Se nada aconteceu em 4 meses, que foi a minha escolha, o meu marido vai receber um e-mail do Google. Ele vai receber um e-mail do Google. Percebemos que conta de Nazaré Jacobucci aqui no Google não tem movimentação há 4 meses. Meu marido vai dizer, ela morreu. Eu quero que seja. Aí sim ele manifesta. Quero que seja feito isso, isso. Só que um detalhe: se ele diz, quero fazer a administração da conta, todos os e-mails que você tem vêm para a pessoa que você determinou. Tá. Tá? Então, veja só que aqui também entra uma questão ai, como é que é essa palavra? De Confidencialidade. confidencialidade. Entra aqui essa questão. Olha só. Você vê como isso é complexo? Sim, sim, tava aqui. E na verdade me passou uma outra coisa que, enfim, Uhum, uhum. um pensamento meio catastrofista, mas assim, nesse processo, inclusive, de pandemia, você pode ter mais de um herdeiro digital, porque eu fico pensando, e se o seu herdeiro digital falece junto com você? Olha, esse é outro engodo, porque você não pode, né? Você só pode ter um herdeiro digital. Por isso que é importante, assim, e eu fiquei pensando também, você tocou numa coisa tão interessante agora, dessa questão da pandemia, né? Essa pandemia trouxe um outro agravante, né? As benditas plataformas de homenagem a quem morreu de Covid. Por Tá. quê? Porque muitas pessoas não manifestaram que queriam ser homenageadas, ok? Uhum. Porque, veja bem, para você colocar o nome de uma pessoa dentro de uma plataforma, você precisa de autorização, né? Então, ok, eu acho que tem uma ou duas aí que os familiares precisam autorizar. Ok, porque eu fui atrás verificar um pouco, né? Mas tinha uma que não, que pegava justamente alguns prontuários e criava homenagem para as pessoas que morreram de Covid. Então, assim, como é que a pessoa
será que ela quer ser homenageada? Será que ela quer A que as própria pessoas... plataforma, ela puxa isso, como se fosse Exatamente. aqueles e-mails que, Sim, aquela, sim, como que eu sim, coloco assim, sim, aquelas propagandas que nós recebemos no e-mail que somos sim. invadidos, é isso? Sim, sim. Então, é essa a questão, né? Então, eu acho que tem, acho que 2 ou 3 plataformas, sim, os familiares precisam autorizar, né? Sim, quero que pode, ok, pode dar o nome, pode dizer o que fazia, enfim, ok. Porque isso tem que ter uma autorização. Tem que Não, ter uma você falou autorização. agora, assim, literalmente eu fiquei desconfortável, que eu falei assim, Sim, sim, porque como que você pega o nome de alguém? Será? Veja bem, essas pessoas não tiveram a oportunidade de manifestar o que elas queriam que fosse feito, entende? uhum, uhum, Porque você transforma, né, uma questão pública, uma questão pessoal, numa questão pública. sim, Né? Você sim, transforma. E o que eu acho interessante é que assim, o Facebook, ele é uma plataforma pública, porque essa é a grande discussão também do momento. O Facebook é uma plataforma pública, porém, o, o conteúdo da plataforma não é público. sim, Isso é uma nomenclatura, tá? E isso está regido por uma lei americana. O Facebook ele é público, qualquer um pode ter uma conta do Facebook, qualquer pessoa, uhum, né? uhum, Eu brinco que até o seu cachorro pode ter uma conta de Facebook. Porém, o conteúdo do Facebook não é público. A minha conta é minha, é privada. Então eu sim, não posso. Então assim, foi criado alguns, é esse o nome. Foi criado alguns memoriais no Facebook para as pessoas que tinham morrido de Covid, tá? Então isso não é uma coisa bacana, porque essas pessoas não autorizaram, né? Não deixaram autorizado que a figura delas podia ser utilizada numa plataforma pública. entendi. É um pouco. Esse é um assunto assim E só com está, muito, com é, muitos detalhes, entende, Daniela? Então, é, por isso que a gente fala da importância da gente começar a discutir isso, sim, porque cada vez mais nós estamos, o quê? Nós estamos digitais. Cada vez mais a gente cria, cada hora a gente cria mais contas digitais. E o que que a gente quer o que que a gente quer com isso? E depois da nossa morte, a gente quer viver numa nuvem digital, a gente quer ser uhum, morador lá de uma nuvem digital, né? uhum, Ou a gente quer que algumas coisas sejam excluídas. Ou a sim. gente quer entrar nesse limbo, que agora já começa a ser um limbo de lixo digital. Então, veja o quanto que é importante a gente começar a discutir sobre isso. Exatamente. Acho que tem um resgate mesmo de cola muito com o princípio de autonomia mesmo, né? Que a gente não se Exato, dá conta. exato, exato. Exatamente. Naná, a gente tá aqui, tô aqui pensando, né? Falei, as coisas vão fluindo e o tempo voa O aqui. A tempo gente tá voa. que quase nos últimos minutos. Ah, que Queria ver pena. se você quer, enfim, de alguma forma, como que você quer fechar, amarrar, o que acho que de mensagem central que você, Uhum. né, deixa aqui para. Nossa, foi tanta Bom, coisa que assim. bom, eu acho que primeiro assim, né? Vamos começar a conversar sobre a morte. Primeira coisa, né? Uhum, Segunda coisa, eu acho que é conversar sobre questões práticas, né? uhum, É muito bacana a gente conversar sobre as questões filosóficas, mas a uhum, gente precisa começar a conversar sobre as questões práticas da morte. Então, o que são as questões práticas? Um testamento patrimonial, porque uhum, isso, quando a gente já deixa lá para quem vai o quê, a gente diminui o quê? O estresse, né? O sim, estresse no processo de luto é menos uma tarefa para a pessoa enlutada, tá? uhum, E a gente começar a pensar também no nosso patrimônio digital. O que que a gente quer que seja feito com as nossas coisas digitais depois da nossa morte? E um ponto fundamental, né? Não tenho apego a senhas.
Uhum. Não tenho apego às senhas, né? Uhum. Coloque as suas senhas numa plataforma, né, num arquivo, e deixe e mostre para alguém de sua confiança onde estão essas senhas, né? Ninguém vai mexer nas tuas coisas, né? Mas o importante é alguém da sua confiança saber onde encontrar as senhas para resolver as questões, tanto Uhum. burocráticas, né, Uhum. quanto digitais. Muito bom. Nossa, Tá muito bom? bom, Nancy. As pessoas estão aqui colocando, agradecendo, tema Ah, interessante, enfim. Queria agradecer demais, né, a tua participação, a tua contribuição aqui com a NCP, com a Estadual São Paulo. uhum, uhum. Acho que teremos outras, né, possibilidades de ampliação. Acho que à medida que você for. Acho que depois eu estava aqui pensando, né? A gente pode organizar. Eu te dei um trabalho, já vou dar o segundo, né? Acho que até dessa referência de artigos que você traz, acho que a gente pode construir e trabalhar um pouco, né, com a divulgação de alguns desses artigos para quem quiser aprofundar um Sim, pouquinho e sim, depois a tua vamos, própria vamos, tese, né? A gente ter sim. aí ter a possibilidade. Sim, sim, Te sim. agradecer demais. Provavelmente vai virar um livro, porque é muito material e eu acho que eu vou produzir um livro, porque lá tem todas as normas das plataformas, então Muito eu bom. acho que fica muito mais fácil, né? E para É os um dos seus colegas, legados, né? É um é dos um dos seus meus legados. legados, então, meu blog é um legado, né? E fica aí também a dica para os colegas dos cuidados paliativos, né? Vamos começar a introduzir esse assunto também, né? Sim, Com os familiares. A gente não pode ter medo de lidar com esse assunto com os familiares. sim, Principalmente a questão, e eu vou insistir nisso, principalmente a questão das senhas. sim. E acho que convido aí a todos a acessem o blog, né? O Perdas e Luto. Obrigada, obrigada. Né? Acho que tem conteúdos muito interessantes, né? Publicações muito interessantes. Te agradecer, é, mandar um beijo aí atravessando aí o oceano. É, eu brinco que assim, neste momento eu estou na Inglaterra, né? Neste momento Nesse mesmo. Muito em momento. breve eu quero estar aí onde você está. Tá bom. Tá bom? Obrigada, Dani, pelo convite. Muito, muito, muito Imagina, obrigada. nós que Muito obrigada. agradecemos, te agradeço em nome da Estadual, da NCP, pela contribuição. Um beijo, boa noite, pessoal. Fiquem bem. E aí nós nos vemos no próximo encontro. Em breve a gente faz a publicação da data do próximo encontro. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela participação. Ok, obrigada, obrigada, Dani, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Né, a Ivy está dizendo aqui parabéns. Então, muito, muito, muito obrigada por todos que estiveram aqui com a gente. Tá Um bom. abraço, Dani. Beijo. Tchau, tchau, querida. Tchau. Tchau, tchau.